Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início à palestra do Mundo de Siegfried Reuser ao Brasil de hoje. A mesa de honra deste evento está composta pelas seguintes autoridades: Excelentíssimo Sr. Martinho Lázari, economista e diretor técnico da Fundação de Economia e Estatística; Excelentíssimo Sr. Cristiano Tatti, secretário do Planejamento, Mobilidade e Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Sul; e Excelentíssimo Sr. Pedro Simon, ex-senador e palestrante desta tarde. Para dar as boas-vindas a todos e fazer a abertura oficial deste evento, convidamos o diretor técnico da FEE, Martinho Lázari. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar inicialmente os familiares do Siegfried Reuser, ao ex-governador, ex-senador, figura pública importante da história do Rio Grande do Sul, Pedro Simon, nosso secretário, Cristiano Tatti, colegas da FEE, demais pessoas aqui presentes que nos honram esta tarde. A FEE, que tem como seu objeto principal a sociedade rio-grandense, sente-se feliz hoje em receber a palestra do senador Pedro Simon, uma figura pública que não apenas foi um observador dos fatos das últimas décadas do século passado e as primeiras desse novo século, mas também um agente atuante sobre a realidade. Então, acho que é uma experiência talvez nova aqui para a FEE, mas acho que é importante, inovadora até, de trazer alguém com seu testemunho e que vai aumentar o conhecimento que a nossa fundação tem sobre a história do Rio Grande do Sul, sobre a história brasileira e as perspectivas também para os próximos períodos. Então, agradeço novamente a presença de todos e que seja bastante frutífera essa tarde para todos nós. Muito obrigado. Prezado secretário e amigo de sempre, Cristiano Tatti, comigo saúde por toda uma geração, acompanhar a sua existência política e econômica, sua filha, sua neta, sua nora e eu. O prazer de criar hoje, no final da sua vida, ele comigo, casado, viveram momentos realmente muito significativos. É com emoção que eu falo hoje. Hoje foi para mim uma busca que me acompanhou ao longo do tempo. Na política, eu, um pouco mais jovem do que ele, tinha nele um orientador. Eu, como jovem, pertencia à escola Alberto Pasqualini, que defendia o Partido Social, voltado às lutas sociais. O Reuser era um representante dessas ideias dentro do partido. Não há como deixar de reconhecer que o Reuser foi uma pessoa muito adiante do seu tempo. E a presença dele na vida política e econômica do Rio Grande do Sul foi excepcional por todos os anos que nós analisamos. Hoje se deu conta que a fase do grande agrícola, das grandes regiões interioranas, cheias de povo, cidades menores, estava chegando ao seu final. Que a invasão dos povos em busca de trabalho, de busca de cultura, de tudo mais da cidade, era uma realidade. E que atrás disso vinha a obrigatoriedade de se criar as condições para que esses jovens que no campo trabalhavam na terra, lidavam com a terra, na cidade tivessem a oportunidade
emprego, de trabalho, no desenvolvimento de suas ideias mais competentes. O Euser entrou na política realmente, como disse o Cristiano, um jovem de 29 anos. Se nós analisarmos naquela época, de 1950, eu acho que se contarmos nos dedos as pessoas jovens que realmente praticaram a política intensamente como é. Deputado, reeleito deputado, Brizola, governador, o Euser, que já se destacava pelas suas ideias, pelo conhecimento que ele tinha de economia, pelos seus discursos e pelas teses que ele defendia da tribuna da Assembleia Legislativa. Para ser a rigor, se olharmos a obra de Brizola, que foram muitas, e se olharmos os auxiliares da equipe, os auxiliares do Euser, a equipe dos auxiliares de Brizola, uma dúvida do grande destaque hoje. A busca do desenvolvimento do Rio Grande, um novo caminho para o Rio Grande do Sul, estavam criados os instrumentos necessários para que isso acontecesse. Ele teve a visão de criar um BRDA. A visão de criar o BRDA com a inteligência suficiente de entender que o Rio Grande do Sul não tinha nem peso político, nem peso econômico para criar o BRDA no Rio Grande do Sul. Então foram buscar em Santa Catarina e no Paraná os aliados que seriam altamente positivos. Com isso, o BRDA, com voto favorável no Congresso Nacional, para poder desenvolver e avançar. E hoje, se nós dedicarmos a centenas e centenas de projetos de indústria, de comércio que foram adiante, devem a sua origem, o seu crescimento até hoje, ao BRDA, nós vamos ver como foi significativo, como foi importante o trabalho do Euser, que naquele governo era ele, e a equipe que ele constituiu, de técnicos, de economistas, junto com ele, colavam esses estudos, faziam essas teses e defendiam essa questão. O Cristiano falou, na época foi uma polêmica nacional, internacional, e o Euser que deu a cobertura, a encampação da telefonia e a encampação da energia elétrica. A empresa de energia elétrica vinha sufocando o Rio Grande do Sul. A economia do Rio Grande do Sul não tinha condições de avançar, de se desenvolver, de progredir. Porque ela, rigor, não tinha grande preocupação em crescer o Rio Grande, em alavancar o Rio Grande. Ela ia onde já tinha dinheiro para buscar, não plantava para colher depois. Foi hoje a manchete nacional, uma briga com a grande imprensa, que a partir daí olhava o Rio Grande de olhos diferentes, a encampação da telefonia e a encampação da energia elétrica. Hoje, sua equipe montaram de uma maneira tão perfeita e tão completa. A grande discussão das manchetes é que, desde que o governo do Estado não tinha soberania para fazer aquilo, até de que aquilo ia cair, o Estado ia ter que desempenhar só uma quantia incalculável dos danos que teria causado. Ganhou, não aconteceu absolutamente nada. O programa de energia elétrica do Rio Grande do Sul foi adiante, e a telefonia a mesma coisa. Eu acho que a Caixa Econômica Estadual
Foi outra instituição. Repare que fecharam o cerco da proteção, da colaboração, da orientação, da sistematização a favor do crescimento e do desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Não há dúvida nenhuma que hoje, e a sua capacidade, e a sua equipe, e a sua dinamismo e a sua visão foram muito, muito, muito importantes nessa fase do acontecimento da nossa vida. Hoje, teria que ter na sua biografia uma passagem para o executivo. Não há dúvida nenhuma que o caminho natural seria este. Ele fez muita falta. Ele, as suas ideias e a sua capacidade fez uma falta tremenda no Rio Grande do Sul. Ele e a sua capacidade competente de brigar, de debater, de discutir. Eu vi mais de uma vez, lá no Brasília, o governo federal, debate, a luta dele em defesa do Rio Grande do Sul, onde ele invocava ênfase, garra, parecer técnico, parecer jurídico, mas principalmente a parte política da história do Rio Grande do Sul e da obrigação, de certa forma, o Brasil tinha com o Rio Grande do Sul. Mas tem que se analisar a parte política do escritório. Ele era vice-presidente do partido, o presidente era João Carlos, quando houve o golpe de 64. A rigor, a equipe de mando velho do PTB, o que sobrou foi o Roger, primeiro vice-presidente, que o restante foi o estado do Brasil que teve o maior número de cassações, de prisões, foi o Rio Grande do Sul. O Brizola, governador do Rio Grande, João Goulart, presidente da República, os gaúchos, as lideranças nacionais em plena ebulição. É fácil de entender como isso aconteceu. O Roger nos comandou. Caiu, nós nos levantamos. E ele que era um técnico, um grande executivo, grande parlamentar, mas não era da sua tradição nem da sua vontade de fazer política partidária, estudos partidários, teve que fazer isso. E praticamente só isso. Uma fase que as portas do poder, sob qualquer ângulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, estavam fora dos nossos alcances, porque eleição não tinha. O que tínhamos que fazer é organizar a resistência das formas mais variadas que fossem possíveis. E ele teve a capacidade e a garra de levar isso adiante. Nos reunimos. Se é um Estado que a União olhava de olhar arregalado, era o Rio Grande do Sul. Aqui não podia ter nada. É porque o Brizola, o Lulu e o Jano estavam aqui com o Titão. E com eles, praticamente, a esmagadora dos caçados importantes do Brasil estavam ali. O Uruguai vivia uma democracia ultraliberal, aberta, dando oportunidade de viver, de falar a exilados de vários países do mundo. E ali estavam eles. E ao lado deles, a infinidade, não só de fardados, de infiltrados, agentes do SNI, cuidando do passo a passo. Então, uma luta que ainda vai se escrever
gente fala, terminando de vir ontem, o aniversário da Revolução Farroupilha, a gente ia se ver lá descrever na fórmula do que foi a resistência do Rio Grande do Sul a essa fase de 21 anos que amargou o nosso Brasil. Crescemos, avançamos, desenvolvemos. Extinguiram todos os partidos, resolveram criar outro, e saiu quando eles imaginavam que nós não tínhamos condições de fundar um partido, que para ter partido passou a ter a obrigação de fazer ficha partidária. Na época, antes da ditadura, a organização partidária era parte do comando, se reunia as pessoas, se criava um partido, se mandava um asa para o tribunal, sabe? Se criava aqui em Porto Alegre, partido lá em Caxias, não tinha absolutamente nenhuma formalidade nova. A formalidade que tinha era fazer uma convenção, escolher um candidato, onde se os filiados estavam representados, fazer uma escolha. Feita a organização rígida e fiscalizadora, o PTB que saiu em primeiro lugar. E preparada a eleição, estava chegando, grande nome, candidato do Rio Grande do Sul era Siegfried Reuser. Estávamos ele e eu na Kombi dele, viajando em direção a São Francisco de Paulo, para fazer a convenção regional do nosso partido de lançamento de candidato federal. 7h, ele liga o rádio. Todos nós ouvíamos sempre a voz do Brasil. Os recados da ditadura e da revolução, eles davam na voz do Brasil. E o rádio, sem mais nem menos, não tinha incidente, não tinha crime, não tinha tido nada. Sai a cassação do ódio. E ele e eu ali sentado. Ele para o carro, coloca o carro na estrada, aquela beleza dos morros de São Francisco, de Gramado, não fala. Não diz uma palavra. Fica olhando, ele começa a falar: ô Pedro, reparasse a beleza, tivesse conta da diferença de cores que tem aqui. Nas árvores, nas flores, os pássaros, a diferença de som dos cantos de cada pássaro. Isso é o seu princípio. Isso está sendo princípio. Vamos lá. Foi um cara, deu a volta, fomos para a casa dele. Já estava cheio de gente na casa dele. Com a tranquilidade, do banheiro. Agora é contigo, rapaz. A conta comigo, o que for necessário. Continuou. Caçado, mas continuou coordenando, comandando, dirigindo, outro, da mesma maneira, da mesma garra e com a mesma parte. Durante os 10 anos que ele foi caçado, desenvolveu sua atividade, introduziu praticamente a tecnologia nas empresas, era um dos revolucionários que ele fez, e a São Paulo vinha, continuou defendendo, reunindo o nosso partido, mostrando que um dos males da ditadura de tantos outros é que ele estava, talvez até deliberadamente, forçando as coisas para esvaziar o Rio Grande do Sul. Esqueci de contar uma das coisas importantes do Brizola, na legalidade, e que pôde ir adiante, uma decisão do Reuser. E quando o Brizola foi adiante, quando se falou que podia ser, na legalidade, podia se transformar num movimento de luta, o governo federal cortou. Era no Rio Grande do Sul. Como é que faz? Como é que não faz? E foi o Reuser que apareceu no soviético. Criou uma moeda
uma moeda de circulação que permitiu que o Rio Grande andasse, que o Rio Grande se movimentasse e saísse de Toledo, graças àquele movimento, e aquela capacidade do governo de se manter em pé e mostrar, embora na verdade não tinha nada, os caras contam para nós que as metralhadoras que disputam em cima do Piratini, os tanques, é o que a gente tinha, mas aquela força que se mostrou permitiu que a subisse a pessoa. Aquelas brisoletas, muita gente analisou depois, debateu, ficou uma coisa, saiu, como é que deu certo, como é que não deu certo. Foi uma coisa realmente essa para nós, que o Oz criou naquela circunstância e absolutamente deu certo. O Oz voltou para o partido. Não vamos deixar de lembrar que ele foi candidato ao Senado. Quando ele foi candidato ao Senado, o que eles fizeram? Geraram uma sublegenda. E eles não tinham nenhuma condição de ganhar a eleição. Nenhuma hipótese eles tinham de ganhar a eleição. Era ele e o DP. Então eles permitiram que cada partido apresentasse 3 candidatos. Nós somos com o Oz, que era o nosso candidato. Eles vieram com o Guilherme Mondinho, vieram com o Alberto Toffoli, Alberto Toffoli, Lazer, então. Olha o terceiro. E ganharam do Oz por 15 mil votos. Os 3 somando votos, quase que nós ganhamos sem somar. Alguns dizem até que a gente teria ganho. Voltou. Eleito deputado federal, se preparou com a mesma competência, com a mesma garra, a organizar a vida partidária. E fez para nós, que ele já tinha feito anteriormente, um plano de governo e um plano de atividade do governo que nós teríamos ali adiante. Hoje tinha uma saúde excepcional, uma alegria impressionante, um otimismo invejável. Ele tinha um problema. Ele já tinha tido um problema. Ele tinha que fazer a cirurgia. Os médicos lhe tinham dito que ele tinha que se cuidar. Ele tinha que se cuidar. Aí apareceu o Oz, foi convocado para a seleção brasileira de pesca, campeonato mundial. Nunca vi falar em seleção brasileira, nunca vi falar em campeonato mundial. Me pega e quer que eu force também, mas dizer que é a coisa mais importante. E foi convidado para ser capitão da seleção de pesca do campeonato mundial lá no Chile, Punta Arenas. Como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou negar? Eu não sei pela peixe, acho que é a peça mais rara, é a mais difícil que tem, é exatamente essa. Truta. Truta, exatamente. Ele me jurou ajoelhado na minha nome, que era a última vez que ele ia buscar, nunca mais buscar. Vou e nunca mais. Tanto que ele pegou, tinha uma sala, era só de armamento de pesca. Bonito. Pegou o que ia levar para essa vida dele e mandou dar para o resto da economia. E foi. E os amigos dele continuaram. Foi na Sexta-feira Santa. Ele estava pescando, campeonato, quando teve um problema. Teve um falho.
psiquiatra, morria ali, ficou encostado, descansando. Daqui a pouco tinha melhorado. Tive que ir um aviãozinho, um helicóptero, lá até o lugar que ele estava, que era um lugar de ninguém. Estava ele, o aviador, um grande amigo dele, que era presidente da pescaria aqui, o íntimo dele, da pesca, sentado. Ele estava, não queria para a janela, ele não queria, mas se eu tocou, não tinha mais nada, ótimo. Ele estava realmente ótimo. Estava olhando para a janela e contando. Olha o que é a natureza. Olha esse mar. Olha a beleza dessas ondas. Olha lá no infinito encontro do mar com o céu. Olha essas garças. Ele está falando e está todo mundo olhando. Para de falar. Diz o amigo dele que nunca viu uma coisa triste, tão emocionante e tão excepcional como aquilo que ele aconteceu. Eu digo, canções, hoje está aí me fazendo falta. Com todo respeito, eu acho que hoje o Moser saberia inventar e criar as formas para tirar o Rio Grande dessa marca que ficou assim. O Moser fazia aquele congresso, aquela gente lá de Brasília, a base do grito, de bate-perna, para a gente ganhar aquilo que hoje não estão mais fora mais gente. Hoje realmente foi um asilo social. Dita essa sociedade. No fim do ano de 87, nós instalávamos aqui o nome de Chiquifóide, Aliança Fundação. E agora o Cristiano tem essa belíssima iniciativa de fazer aqui realmente a casa do Moser. Eu fico muito feliz dessa solenidade. Sua nora, sua filha, sua neta, advogada. Eu acho que é um nome que o Rio Grande do Sul tem marcado na sua história. Um homem realmente extraordinário. Extraordinário como político. Um político fantástico. Coordenava, mandava, dirigia, achava, organizava as estratégias de ação. E a gente ia adiante. Cada vez que eles imaginavam que a gente ia desaparecer, a gente vinha maior do que tinha saído. E ele estava ali. E tinha grandes ideias para o Rio Grande. E grandes ideias para o Brasil. Acho que o Moser é o símbolo. Alguns brasileiros gaúchos tinham muito apertado ao nosso Rio Grande, mas o destino não quis. Hoje, para mim, eu botaria junto o Alberto Pasqualini. São nomes daqui, paixão por essa terra, deixaram escrito toda uma teoria, toda uma doutrina, mas eu não quis. Por isso, deixo um abraço muito fraterno.
deixou minhas felicitações muito grandes. É muito grato a mim participar dessa solenidade. É muito grato a mim lembrar, por mais dolorosas que elas possam ser, aquelas horas daquele contígio de um homem muito adiante do seu tempo. Um homem que soubemos respeitar pelo que ele foi, pela lembrança que sempre teremos dele. Obrigado. A gente agradece imensamente ao excelentíssimo senhor Pedro Simon pelas palavras e abre o espaço para perguntas, dúvidas, alguma fala. Se alguém estiver interessado em falar, pode levantar a mão que eu levo o microfone até vocês. O acordo está pedindo a palavra. Olha, eu também fico muito feliz, sabe, de ver essa homenagem ao Rosa, porque nós tivemos uma trajetória bastante juntas, e eu, como o Pedro, tenho as mesmas razões para admirá-lo e colocá-lo como, na verdade, uma pessoa singular e muito especial em nossa história. Eu acho que foi muito bom um momento de muita inspiração, quando se colocou o nome do Royce na testa dessa fundação, que na verdade é o grande pulmão de economistas que deu o Rio Grande do Sul, porque o Royce merecia essa eternização deles. A gente trabalhava muito juntos, né? E o Royce é uma pessoa interessante, porque a formação dele é dos anos 40. E os anos 40, a Faculdade de Economia era uma faculdade muito assinalada pela herança jurídica, porque nasce dos porões da Faculdade de Direito, e pela herança contábil. Os nossos economistas tinham muita influência de uma formação contábil na formação jurídica. E o Royce veio dessa geração. Mas nos anos 50, nós começamos a pensar a economia, e o grande nome era o Temperani Pereira. Foi um ilustre nome que nós tivemos no Rio Grande do Sul. Ele também era advogado, mas era um autodidata imbatível, né? E ele dominava muito, ele conhecia Marx e tudo. E um homem de uma postura crítica muito grande. E começou a produzir, ele lançou um manual, que era as coisas básicas da economia, e mais adiante lançou um livro sobre teoria. Contemporâneo, nós começamos a entender um pouco mais do que vinha a ser economia. E o Royce passava por essa geração também, a geração de grande influência do Temperani. E aí conheceu a geração dos mais novos, a partir da metade dos anos 50 para diante. É quando surgem economistas que já começam a fazer curso no exterior, começam a trazer ideias novas, sai do autodidatismo e entra no conhecimento internacional. Mas, sobretudo, uma coisa importante, entra em jogo a ideia do desenvolvimento. Já não é mais a da conjuntura, da dinâmica econômica, era do desenvolvimento. E aí aquilo caiu do céu para o Royce, porque ele precisava daqueles instrumentos que ele não tinha antes para poder operar. Quer dizer, a gente tinha nomes que brilhavam enquanto formação acadêmica, mas sem nenhuma história de operacionalidade. A
partir da ideia de desenvolvimento, você começou a criar isso no Rio Grande do Sul. E o Royce participava daquilo como se fosse, na verdade, um grande conhecedor de tudo aquilo, porque ele tinha uma capacidade de assimilar essas ideias novas e conviver com os novos. O Royce tinha uma grande virtude. Ele tinha uma grande alegria de conviver com o pessoal novo. E o pessoal novo que sabia muita coisa que ele também estava aprendendo juntos com aquela geração. Então foi um momento muito agradável aqui no Rio Grande do Sul, de ter pessoas como ele liderando o processo, como foi o caso citado aqui do BRDE e da Caixa. E todo o sistema de pensamento novo que o Roger liderava, porque além dele ser uma pessoa dinâmica, uma pessoa criativa, ele era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa com capacidade de aprender rapidamente as coisas. Eu me lembro que às vezes a gente sentava para discutir conferências que ele ia fazer, temas até um pouco suspeitos do ponto de vista do conhecimento que ele tinha do seu passado. E eu ficava meio angustiado com aquilo, porque eu tinha responsabilidade, eu era assessor dele, né? Mas ele saía brilhante sempre, tinha uma enorme capacidade de gerir as coisas novas e de instrumentar aquilo do ponto de vista muito operacional. Assim que, olha, foi um momento, eu acho que de grande alegria para nós todos, temos um parceiro como o Rogers. E acho que, como o Pedro falou agora, faz muita falta homens como eles. Né? Hoje nós estamos vivendo momentos de uma individualidade rasteira, de um egocentrismo acentuado, e é cada um por si, Deus por todos. Né? E nós vivemos uma geração, e o Rogers tinha muito disso, onde o coletivo era muito presente, a preocupação do conjunto. Né? Então, eu acho que realmente homens como o Reuter devem ser cultuados, porque eles, na verdade, deixaram um exemplo para nós todos, exemplo de construção, exemplo de solidariedade, exemplo de operacionalidade. Ele é uma pessoa muito dinâmica, que hoje talvez esteja fazendo falta para nós todos, sobretudo nessa indigência humana dessa liderança brasileira de hoje. Nós estamos vivendo um deserto humano. Pessoas como o Roger devem ser sempre lembradas, no mínimo, para a inspiração dos mais novos. Eu fico muito feliz e me solidarizo totalmente com essa iniciativa. E acho que nós devemos sempre cultuarmos nomes como o Reuter, porque é uma inspiração permanente para nós todos, que afinal temos compromisso com esse país e com esse povo nosso. É o que eu acho, sabe? Muito obrigado pela oportunidade.